Aí galera, Luiz Fernando na área, vou estar conversando agora sobre esse assunto, né, que tanto eu falo, sobre alta performance. Vou falar o que é o Evoke nesse contexto todo de quarentena, né? Hoje estamos todos aí confinados por um motivo ou por outro, mas e aí? Como cada indivíduo, né, que performa, atua durante esse momento de quarentena, o que o alta performance vai fazer na quarentena diferente do baixa performance, né? Então vou aproveitar o meu estudo, vou aproveitar o que eu pesquiso e vou falar para vocês. Então hoje nós temos 3 equipes, né? As equipes que eu nomeei aí, chamando equipe Spartacus, equipe Dream Team, né? E equipe Scorpion. Né? Spartacus em relação ao próprio filme, né, que tem aquela característica lá dos espartanos, né? Dream Team com a característica do Dream Team mesmo, do time de basquete, aquela característica de jogo de basquete. E os Scorpions, para quem não assistiu, existe uma série de TV, né, que tem lá cinco gênios que atuam junto, que eles chamam de Equipe Scorpion. Ok? Então eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas e trazer para vocês o contexto, então, que cada uma dessas equipes atuam nesse momento de quarentena. Então, o que está acontecendo de interessante, né? Nós estamos em quarentena, um monte de gente foi trabalhar em home office, né? Ou levou trabalho home from office, né? Quer dizer, work from office, ao invés de ser home office, né? Work from home, ou seja, o trabalho de casa, mudou um pouquinho esse contexto e tudo mais. Mas o que eu quero trazer para vocês, diferencial, é o seguinte, né? O Evoke analisa exatamente isso, né? Não analisa o comportamento das pessoas, mas o que motiva as pessoas a terem determinadas atitudes. Então, primeira coisa, quando você for preencher, vai aparecer aqui, né, nesse canto aqui está aparecendo o site, né, do equipe10x.com. Entra lá e preenche a pesquisa. Então, o que acontece nesse exato momento, né? Como cada uma dessas pessoas, ou cada uma dessas equipes, ou qual é o mindset do performer, né? Da pessoa que performa. Ele tem características diferentes, né? Então eu vou falar para vocês algumas características e alguns de vocês vão falar: poxa, eu sou um Spartacus, poxa, eu sou um Scorpion, poxa, eu sou Dream Team, né? Então vamos ver como cada um de vocês se enquadram em cada um desses times, como cada um de vocês performam com cada uma dessas características, ok? A primeira coisa, quando eu entrei em quarentena, a primeira preocupação minha foi falar assim: poxa, eu tenho um monte de trabalho para fazer na minha empresa, deixa eu colocar todo o meu trabalho em dia, deixa eu colocar todas as coisas em dias do meu trabalho. O alta performance já não pensou assim, né? O alta performance ele já pensou em como resolver esse problema, né? Ele olhou para o problema da quarentena e ele já quer ir além da quarentena. Ele fala assim: pô, a quarentena ela acaba em algum momento. Então, a alta performance ele já começa a pensar depois da quarentena. Ele olha além da quarentena imediatamente. Ele já olhou para o dia seguinte da quarentena. Ele esquece basicamente qual é a responsabilidade dele em termos de trabalho. Não que ele não faça o trabalho dele. Ele faz o trabalho dele, porque agora ele tem, entre aspas, mais ansiosidade, ele tem menos pessoas em volta dele. Ele consegue ter um foco mais rápido no trabalho dele, mas isso amplia o mindset dele. Então ele já começou a olhar para fora da quarentena. Ele já imediatamente começa a fazer contato com outras pessoas, ele já começa a conversar com outras pessoas, ele já começa a direcionar a atenção dele para fora do problema. Ele já olha além do problema. E ele já começou a ver primeiro que todo mundo a crise econômica, ele já começou a ver primeiro que todo mundo o que estava acontecendo em outros países, ele começou a ver primeiro que todo mundo o que estava acontecendo lá fora, qual era o diferencial estratégico, o que o Brasil estava atrasado em relação ao resto do mundo, que o Brasil não estava fazendo, porque isso já não, o Brasil não era o primeiro a estar entrando numa crise dessa. Então, no momento que ele entrou na quarentena, no momento que ele entrou, que ele é refreado dentro das organizações, ele não para e olha para o problema quarentena. O problema quarentena para ele já está, entre aspas, já está resolvido. Porque a quarentena para ele já era o fato. Ele não vai trabalhar com a quarentena, ele não vai trabalhar dentro da quarentena, ele vai trabalhar fora da quarentena, né? Então já esse é o primeiro mindset que um alto desempenho tem, que é o Dream Team.
Então o Dream Team, quando você é um alto desempenho, você é um Dream Team. O Dream Team ele já olha as coisas por esta perspectiva, ok? Então, poxa, mas como é que eu sei se eu sou isso ou não? Mais uma vez, lembro você, vai lá no meu site, equipe10x.com, tá aparecendo aqui, preencha a pesquisa e ela vai te dar um gráfico, né, entre eixo X, Y e Z. Né? Nesse eixo X, Y e Z você vai saber o quanto você é Dream Team, o quanto você é Spartacus e o quanto você é Scorpion, né? Quanto dessas equipes. Dream Team, alto desempenho, Spartacus, você é um autodirigido e Scorpion, você é um autogerenciado. Tá? Então preenche lá a pesquisa que isso vai te ajudar a te direcionar para saber que tipo de característica você tem. O mais importante para você preencher a pesquisa pensa da seguinte forma quando você estiver preenchendo a pesquisa. É um dia convencional, né? É um dia normal, é um dia que assim, não é uma segunda-feira e não é um domingo. É um dia qualquer, a maioria dos meus dias, como que eu ajo na maioria dos meus dias, como é que eu faço as coisas na maioria das vezes. Não fica pensando, poxa, hoje estou indo trabalhar, estou super atrasado, estou tendo um problema na empresa e nem, puxa, hoje eu não estou fazendo nada, estou indo tomar chopp no bar e estou super tranquilo. Então, nem tanto estou relaxado e nem tanto estou super ocupado, ok? Beleza. Equipe 2, né? Qual é o mindset de ter um outro cara aí, né? Que ele vai agir de uma outra forma. Quando ele viu o problema, ele percebe que outras pessoas vão estar vivendo o mesmo problema que ele, vão estar na mesma condição que ele. O que ele pensa é como ajudar essas outras pessoas a saírem do problema. Percebe? Todos os altas performance, todos eles têm alta performance, mas eles vão agir de forma diferente. Tá? Esse cara que ele vai tentar ajudar as outras pessoas a sair do problema, a lidar com o problema de uma outra forma, percebe? Nenhum deles está preocupado com estou atrasado com as atividades do meu emprego, tenho que resolver um monte de coisa, estou atrasado, tenho que fazer um monte de relatório, meu chefe está me cobrando. Eles não estão olhando para isso. Isso daí eles vão fazer, mas além disso, como eu ajudo as outras pessoas? Né? Esse daí são a equipe Spartacus, são os espartanos, são aquelas pessoas que pensam em equipe, pensam no todo, pensam como gente chega lá. Nós temos que chegar em grupo, nós temos que chegar em galera, nós temos que chegar em várias pessoas. Então esse cara que ele vai ajudar grupos. A primeira coisa que ele está fazendo é criar grupos, criar equipes, criar pessoas, criar gente que ajuda a gente. Então a principal característica dele é fazer gente ajudar gente. Então ele entra em contato com as pessoas, ele fala para as pessoas como fazer as coisas, ele vai junto, ele faz, ele dá um jeito, ele criou ferramentas de conexão, ele conectou pessoas, ele usou o Instagram dele, ele usou ferramentas colaborativas, ele usou o Zoom, ele criou grupos imediatamente no WhatsApp, começou a engajar pessoas. Esse é o famoso espartano. Né? Esse é o cara da retenção, esse é o cara do vamos trabalhar em equipe, ok? Esse é o cara que vê as coisas em equipe, tá bom? E por último e não menos importante, tem um outro cara aí, né, que trabalha de uma outra forma, tá? É o que eu chamo ele de Scorpion. Tá? Quem quiser ver essa série vai entender porque eu chamo de Scorpion e tal, até mesmo porque tem um cara lá que é um gênio, e uma série de galeras ali e tal, que também são todos gênios, e tem uma menina que ela não é um gênio, mas ela conecta todo mundo. O que a equipe Scorpion faz? O Scorpion, ele vai olhar para o problema e vai se juntar a uma ou outra pessoa, porque ele tem ideia, mas ele não sabe como executar a ideia dele. Então ele precisa de gente que faça a ideia dele acontecer. Então ele tem uma rede de sustentação muito forte. Então ele tem uma ideia muito foda, né, para resolver o problema, só que ele, basicamente, ele sabe fazer 30, 40, 50, 60% da ideia dele. Mas ele precisa de alguém para tornar a ideia dele executável. A ideia dele factível. Então ele é um cara que ele vai se juntar com alguém e alguém vai fazer com ele a ideia dele acontecer, ok? Como é que eu sei que eu sou um espartano? Como é que eu sei que eu sou um Scorpio? Como é que eu sei que eu sou um Dream Team? Mais uma vez, entra lá, equipe10x.com, preenche, vai ter primeiro um questionário,
você vai preencher um questionário, que é super importante aquele questionário para mim. Eu sei que é um pouco boring, é um cadastro, ele é longo, putz, mas me ajuda muito aquele cadastro, porque separa vários tipos de perfis, de pessoas e tudo mais. A primeira pergunta do meu questionário está respondida, é uma referência para você. Poxa, como é que eu faço, tal, não sei o que. São as barrinhas, tal, que você vai colocando sempre de 0 a 10, né, o quanto você concorda, não são perguntas, são afirmativas, né? Então eu queria uma situação, você acabou de sair da sua casa e uma árvore está bloqueando a sua saída. O que você faz? Aí eu te dou 4 afirmativas, né? Afirmo 4 cenários e você fala, eu faço mais disso, eu faço mais daquilo, eu faço mais disso. Então você vai dividir, né, dentro dessas barrinhas 10 pontos em 4 afirmações que eu vou fazer para você. A afirmação que mais você faz, né? Então, mesmo que você escolher uma, você fala assim, pô, eu faria só essa, escolhe só essa, não fica preocupado em ser uma pessoa que divida, né? 3-3-3, 2-2-2, eu acho que algumas pessoas têm essa preocupação, não tenha. Olhe para você e fala assim, eu faria só isso, bang, coloca 10 em uma só, se é o que você acha, é o que você é, vai daí. Porém, galera, eu quero finalizar dizendo o seguinte, que o alta performance, todas essas 3 equipes, elas são equipes de alta performance. Só que se você é uma pessoa que fala assim, poxa, mas eu tive todas essas ideias, né? Eu fui um cara que eu tive essas ideias. Ter ideia não é ser alta performance. Ideia todos temos. O alta performance, ele é o doer. Ele é o cara que faz. Ideia todos temos. Eu tive a ideia de criar o iPhone, eu tive a ideia de criar o Waze, eu tive a ideia de criar a lâmpada que incandesce, eu tive a ideia de criar um bagulho que voasse chamado drone. Ideia eu sempre tenho. Eu acordo todas as manhãs com as melhores ideias do mundo. Mas da ideia para o fazer, só existe 99% de diferença. Todos esses caras que eu falei para você são pessoas que fazem. Vou dar um exemplo para você do que aconteceu nesses dias que vai ficar bem claro para você. Quando eu olhei para esses sites de comédia, vários comediantes e tudo mais, muitos deles sempre trabalharam com captura de leads. O que eles fizeram agora? Fizeram inúmeros vídeos para capturar leads. Ou seja, qual era o grande foco deles? Continuar o trabalho deles na captura de leads, ou seja, eles precisam de mais gente na rede social deles. Porém, eu vi 1 ou 2 fazendo um trabalho completamente diferente, informando a população, ou seja, usando a rede dele para uma outra coisa, ou seja, é um outro perfil, ele já está agindo como uma dessas 3 pessoas que eu estou falando para vocês, ok? Você quer saber qual é o estilo desse? No próximo vídeo eu vou falar cada um deles, como que cada um deles agiram, se ele foi um Spartacus, se ele foi um Dream Team, se ele foi um Scorpion, ok? Outra coisa, eu vi muitas pessoas, né, por exemplo, eu participo de alguns grupos e as pessoas super preocupadas como catar o trabalho dela, pegar o emprego dela e colocar o emprego dela no online, né? Eu estou desesperado, tal, que ferramenta eu uso o Hangout, eu uso o Zoom, eu uso isso, eu uso aquilo, eu uso o Skype, como é que eu faço, tal? Ou seja, foco no trabalho dela, foco no problema. Quem tem foco no problema não é uma alta performance. Não é porque você usou pessoas para resolver o seu problema, você é uma alta performance. Né? O alta performance, ele olha para o problema de uma forma completamente diferente. Ele entende o problema de uma forma completamente diferente. Foi isso que eu quis trazer para vocês. Foi isso que eu quis falar para vocês. Agora, no próximo vídeo, eu vou dar alguns toques de algumas pessoas que eu vi ao longo aí dos Instagrams da vida, e eu vou mostrar para vocês quem foi as pessoas que agiram mais como doer, as pessoas que agiram mais como um espartano, que agiu mais como Dream Team, que agiu mais como Scorpion e tudo mais, ok? Só para deixar uma coisa bastante curiosa, né? O mais fácil de você encontrar, por incrível que possa parecer, é o Dream Team, né? Os Dream Team são os alta performance do Dream Team são mais fáceis de encontrar, até pela característica dele, que são os caras que realmente chegam a rompedores, aí são os caras mais fazedores e os mais difíceis de encontrar, por uma característica muito curiosa, são espartanos, né? São esses caras que trabalham, que pegam uma equipe e vão junto, porque você trabalhar sozinho é muito fácil, né? Lembre-se, sozinho, né, eu vou muito mais longe.
né? Então é mais fácil você ir sozinho, né? Em grupo, você tem que fazer o grupo todo andar e fazer várias pessoas com vários mindsets, com várias características andar junto. Você tem que ter um outro conjunto de habilidade que só os espartanos conseguem ter essa habilidade. Por isso que eu chamo deles espartanos, porque eu lembro lá do filme Spartacus, dos 300 lá, que os caras criaram um bloqueio que nada passava pelos caras. Então, para mim, tem muita característica do autodirigido, né? O autodirigido é muito espartano, né? Ele é uma alta performance, muito bom, mas ele não deixa nada passar, ele tem visão do todo, mas principalmente é como fazer uma equipe inteira andar como um bloco e resolver zilhões de problemas simultâneos. Beleza, galera? Por aqui é só. No próximo eu tô contando para vocês aí a galera que tava arrebentando aí pelas mídias sociais, fazendo muito mais e mostrando muito mais da mágica que pode acontecer. Não esqueça, aqui, equipe10x.com, e quer conversar comigo, mande um e-mail para falecom@equipe10x.com. Beleza? Abraço para vocês, me segue. Não esqueça de habilitar o sininho, se inscrever no canal, me seguir lá no YouTube, me seguir lá no Facebook, me seguir lá na internet, me seguir lá no Orkut, me seguir no MSN, me seguir no Tinder, me seguir no Happn, me seguir na rua, me seguir no ônibus, mas me segue pelo amor de